Segunda parte do Bolomber, agora já com a presença em estúdio de Nuno Serafim. Nuno, boa noite, obrigado por estares aqui. Diogo, antes de irmos para o intervalo, falávamos da percepção que os investidores internacionais têm de Portugal, mas quando olhamos para o resto da Europa, vemos que o efeito positivo de todas as decisões que foram tomadas nos últimos meses, a questão do Banco Central Europeu, a aprovação por parte do Tribunal Constitucional Alemão, nas últimas 2 semanas também parece que tudo isso se voltou a embrulhar e hoje já se volta a falar de uma saída da Grécia. Piorou o sentimento internacional em relação à zona euro? Acho que as dúvidas mantêm-se, ou seja, enquanto não tivemos esta história toda para trás, não se sabe exatamente como é que ela se vai desenrolar. Temos uma percentagem de otimistas variável a acreditar que, de facto, vai-se vencer, vai-se conseguir manter todos os Estados dentro de uma união monetária de 17 e prosseguir com políticas de austeridade que vão conseguir conter uma dívida exorbitante, nomeadamente na Grécia e mesmo em Portugal, e outros pessimistas que acreditam que isto vai tudo explodir porque não há consenso sobre e vontade dos Estados mais ricos em financiarem e em subvencionarem os Estados mais pobres. Portanto, estas idas e voltas entre positivismo e negativismo vão continuar, vão permanecer, enquanto não tivermos basicamente resolvido no sentido de definitivamente e, portanto, termos regressado a uma situação normal, com os Estados a financiarem junto do mercado, com os Estados a deixarem de ter necessidade de uma troika a pagar basicamente as contas do fim do mês, então sim, aí deixará de haver dúvidas. Mas isso não vai acontecer nem amanhã, nem em 2013, nem em 2014. Vamos necessitar de mais tempo, porque infelizmente o caminho que se escolheu é um caminho complicado, é um caminho onde não se cria massa monetária, contrariamente ao que se pode dizer, basicamente não há criação monetária, há apenas uma tentativa de orientação por parte do BCE da liquidez de forma a que ela possa chegar a sítios onde deixou de ir, nomeadamente aos Estados periféricos. E, portanto, neste mecanismo extremamente complicado de orientação de uma liquidez que, por definição, é livre de ir onde quer, e nomeadamente financiar a taxas negativas uma Alemanha que não precisa de dinheiro, estamos de facto numa mecânica extremamente complicada. A Reserva Federal, por outro lado, escolheu um caminho perfeitamente normal e habitual neste tipo de circunstâncias, que é basicamente deitar para o mercado, sim, liquidez verdadeiramente criada de forma a apagar o fogo e a permitir que todos os atores económicos, empresas particulares, se sintem suficientemente seguros para investirem, para consumirem e para olhar para a frente e não para trás. Mas isso não está relacionado também com o rumo que cada um dos blocos toma? Pelo menos a Reserva Federal decidiu que este é o caminho a tomar e segue sempre essa linha. Na Europa vemos que há aqui algum zigue-zague em todas as questões. Há um zigue-zague porque estamos a decidir a 17 ou a 27, consoante os casos, e estamos a decidir dentro de uma regulamentação do BCE que define que não há possibilidade de criação monetária no sentido de financiamento direto às economias. Portanto, estamos basicamente a atuar consoante as regras e todo, digamos, o jogo ou a qualidade dos nossos dirigentes a nível europeu foi de encontrar soluções um bocadinho criativas de forma a contornar estas regras extremamente estritas em termos de criação monetária, mas na realidade não criámos moeda, apenas tentámos orientá-la para os sítios onde ela mais faz falta. Aquilo que parece ter ficado claro na semana passada, à medida que foi avançando, não só o outlook do FMI, mas depois a reunião já no final da semana em Tóquio, foi que já havia um certo cansaço, eventualmente, do fundo, relativamente a estas regras que regeram os planos de ajustamento das economias. Esta divisão entre FMI por um lado e Europa por outro, na forma de chegar aqui a uma solução, pode também trazer aqui mais preocupações ao mercado e pode precipitar uma saída da Grécia por causa destas incertezas, lá está. Bem, a saída da Grécia é algo que, e nós discutimos aqui já há algum tempo isso, e apesar de ser um tema tabu, a verdade é que nunca deixou de estar em questão a saída da Grécia, dado o grau de austeridade e o grau de sofrimento, 6 anos de recessão, que tornou-se uma depressão, um flagelo social, portanto, e mesmo em termos económicos, em termos matemáticos, é difícil justificar o ajustamento, ou um eventual ajustamento da economia grega. Agora, a cisão que existe entre a FMI e
por outro lado, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, se é verdade que podem causar aqui alguma estranheza, alguma entropia a todos nós, por exemplo, aqui aos portugueses que vivem também um programa de austeridade relativamente intenso, a verdade é que eu acho que podem ser boas notícias, ou seja, finalmente alguém, e apesar de os podermos culpabilizar, como é que é possível algo que os Diogos falamos aqui há tanto tempo que era mais ou menos lógico de que um processo de ajustamento não podia ter um único sentido e esse sentido ser apenas a austeridade, como é que é possível? E nós não somos mentes brilhantes, somos simplesmente observadores de mercado e especialistas em investimento. Como é que é possível que o FMI, uma instituição com dezenas de anos e experiência em implementar este tipo de planos, com recursos praticamente infinitos e acesso a alguns dos melhores economistas, só agora... O problema é esse, não é homens dos mercados, são economistas. Só agora é que tenha chegado a essa conclusão. No entanto, é bom ter chegado a essa conclusão agora, embora sozinho o FMI não pode fazer nada, porque o FMI contribui apenas com 30%, à volta disso, dos pacotes de ajuda. No entanto, haver uma entidade que foi convidada a fazer os programas de ajustamento aos países dentro da União Europeia que estavam sobre dificuldades, porque era de facto a instituição que tinha o know-how técnico destes processos de ajustamento, essa entidade chegar à conclusão que, eventualmente, este não é o caminho a seguir, aliás, eles chegam a ter números bastante curiosos, de que nos números iniciais €1 de austeridade iria provocar menos de €1 de recessão ou de quebra do produto. Afinal, os números são 90 cêntimos de austeridade provocam 1,7 euros de contração ou de destruição da riqueza. Portanto, são números muito acutilantes, são números que entram pelos olhos e, portanto, é bom que haja alguém... E confirmam de alguma forma aquilo que a gente vinha a discutir, porque, obviamente, chegámos aqui e falámos muitas vezes nisto, um ciclo vicioso de que a austeridade vai trazer mais austeridade, não está a trazer a competitividade, ou pelo menos nós havemos, a partir do princípio que este plano é implementado e é assegurado nos próximos 10 anos, Portugal vai se tornar um país competitivo ao nível de uma Bulgária, provavelmente, mas à custa do empobrecimento e de uma redução absolutamente ridícula dos custos sanitários de trabalho. Portanto, essa competitividade haverá de chegar, só que haverá de chegar à custa da pobreza, à custa eventualmente, a meio caminho, eventualmente deitarmos para o lixo a democracia, não é? Eventualmente é isso que poderá acontecer. O FMI está habituado, ou isso eventualmente, mas não os desculpa de certa forma, mas os processos de ajustamento do FMI são acompanhados por uma desvalorização cambial. E a desvalorização cambial é que faz com que esse processo de ajustamento seja menos penoso, porque se ao nível relativo os países ficam mais pobres, a nível interno a atividade económica desenvolve-se de forma mais significativa, porque há necessidade dos meios de produção internos fazerem face à incapacidade do país de importar. E, portanto, os meios de produção e o capital dirigem-se para a criação de emprego e para a criação de produção e de riqueza. E, portanto, há uma desvalorização que, de facto, tem um impacto no curto prazo ao nível da riqueza relativa de um país. Mas não exatamente o rendimento das famílias para mas não comprarem afeta cá tanto dentro. o rendimento interno, ou seja, a nível do desemprego, ou seja, os osciladores automáticos, neste caso, estão em plena função, coisa que agora não acontece. Não há tantos osciladores automáticos, ou quase praticamente não há nenhum osciladores automáticos, e, portanto, quem sofre são, obviamente, as pessoas e a economia. Tanto é assim que estava agora a ler, apesar dos estados do Orçamento de Estado português para 2013 serem divulgados dentro de 2-3 horas, a verdade é que 81% deste esforço de consolidação passa por corte nos salários e não corte na despesa. Na despesa com salários, na despesa com prestações sociais e não noutro tipo de despesa. Portanto, esta não é uma forma sustentável de fazer a consolidação. E este é um Bullenberg que obviamente está a ser a gradação oficial do Orçamento de Estado. Ainda assim, Diogo, já conhecemos as principais linhas orientadoras deste documento e é de facto, olhando para o que o Nuno estava a dizer, é sinal de que os recados do FMI pelo menos não passaram pelo Ministério das Finanças. Isso é claríssimo, não é? Aliás, nós
se há coisa que tem sido muito consistente em termos da política governamental em Portugal, é que, enfim, particularmente o nosso Ministro das Finanças, mas também o nosso Primeiro-Ministro, tem sido sempre mais troiquista que a Troika, não é? Eu ia chamar trotskistas, mas não é claramente esse o caso. E, portanto, sempre numa lógica de Podemos lá fazer... chegar. Enfim, bom... sempre numa lógica de temos que fazer mais, custa o que custar, vamos embora, etc. O que é interessante é que há um ano, um bocadinho mais de um ano, quando o programa português começou a ser aplicado, era uma questão de fé, digamos assim. Não havia nenhuma evidência empírica de que isto funcionasse, também não havia nenhum estudo, só nenhum caso em que tentássemos fazer isto num contexto de união monetária dentro de vários países. Portanto, tipicamente, todos os estudos que existiam implicavam algum tipo de desvalorização cambial, como o Nuno disse, e havia aqui uma questão de dizer, bom, havia pessoas que diziam isto não vai funcionar, e havia pessoas que diziam, bom, é verdade que os números são um bocadinho complicados, mas depois isto vai gerar confiança suficiente para darmos a volta, e pronto, e todas estas questões. O que é interessante deste Orçamento de Estado é que, neste momento, já não estamos a falar... Antes estávamos a falar de uma questão de fé sem termos números. Agora estamos a falar de uma questão de fé tendo números exatamente ao contrário. Números, E aliás, é a que a Europa respondeu, desculpe interromper, claro. dizendo que o efeito de geração de confiança era superior ao impacto negativo na economia, ou seja, continua exatamente o mesmo E, discurso. portanto, este debate FMI versus instituições europeias, nesse caso o BCE, provavelmente que está mais do lado da ortodoxia dos planos da Troika, é uma discussão que se torna extremamente difícil e extremamente complicada, não só porque a realidade insiste em desmentir quem acredita que de repente há aqui algum tipo de efeito que vai melhorar isto tudo, como por outro lado há um cansaço das pessoas porque veem os números a não funcionar. O ajustamento orçamental que se tentou fazer em 2012 era um ajustamento extremamente significativo. Se olharmos para o déficit real de 2012 versus o déficit real de 2011, não deverá haver aqui um esforço de consolidação orçamental que seja relevante. Vai ser mais baixo, mas não é significativo, principalmente não é significativo face àquilo que foi feito em termos de corte de despesa e de aumento de receita. E aquilo que se está a propor para 2013, embora o facto de ser especialmente feito sobre o rendimento faz com que, em princípio, seja menos volátil do que ser feito sobre o consumo, os aumentos do IVA, etc., as pessoas são mais diretas em termos de retração de consumo e, em princípio, os rendimentos não são tão fáceis. Aquilo que poderá implicar é uma aceleração de processos de despedimento de empresas, de falência de empresas, porque, obviamente, as pessoas vão retrair também o seu consumo e sem procura as coisas não são simples. E outra vez, temos aqui um efeito de despesa. Eu acho que vamos ter uma Cimeira Europeia esta semana. Esta Cimeira Europeia, em princípio, não deve decidir grande coisa. A Cimeira Europeia de novembro, no entanto, já vai ser uma cimeira altamente relevante. Esperas mudança de discurso? E vão estar em cima da mesa alguns casos extremamente interessantes, nomeadamente Grécia, que não me parece que haja condições para admitir a sua saída. Eu acho que a história da saída da Grécia é sempre um tema que teria consequências demasiado graves, muito mais para os outros países do que para a própria Grécia, e, portanto, é algo que me parece que vai ser evitado. Aliás, desculpa interromper-te, Diogo, mas hoje, precisamente por causa dessa questão, o economista-chefe do Citigroup dizia que, em vez da saída dos mais fracos, poderemos ter o contrário, dos mais fortes, dos mais fortes. Também existe. Agora, a zona euro como um Estado, qualquer Estado que saia da zona euro implica potencialmente o fim da zona euro. Porque a partir do momento em que um sai, ficamos a perceber como é que se sai, não é? Uma questão é um tema ser tabu e nem sequer falarmos nele. A partir do momento em que se coloca na prática, então temos aqui em cima da mesa como é que se faz as coisas e a partir dessa altura todo o mecanismo de solidariedade europeu que ainda exista quebra imediatamente, porque os nacionalismos vão entrar imediatamente em jogo e isso parece-me relativamente claro. E toda a gente vai achar que estará melhor fora da zona euro. Ou pelo menos para a sua opinião pública, que será mais fácil de justificar do que o contrário. Agora, temos Grécia, e que vai ter um problema que vai ter que ser resolvido. Temos agora o pedido de ajuda do Chipre, que, enfim, é pequenino, é mais pequenino que Portugal, haja alguém. E temos depois também, e temos a questão de Espanha, e a questão de Espanha aqui é altamente relevante. Aquilo que me parece, e Portugal está fora dos radares, por enquanto, vamos ver quanto mais tempo é que conseguimos manter-nos fora desta conversa. Agora,
Isto deveria implicar um pensamento, uma alteração de filosofia relativamente ao programa de ajustamento da Europa como um todo. Eu já nem estou a falar da Europa periférica, acho que é um erro continuarmos a falar de programas de ajustamento de país a país. O programa de ajustamento tem que ser um programa de ajustamento europeu e tem que ser pensado de uma forma europeia. Ainda ontem havia um filme em que alguém dizia que a certa altura os Estados Unidos deixou de se usar the United States are e passou-se a usar the United States is. E, portanto, passámos de um conjunto de Estados para uma entidade em si. E, portanto, só quando efetivamente tivermos esta questão e os números demonstram de uma forma relativamente clara que falhámos até agora na resposta que demos, é que podemos dar uma resposta que seja diferente e que impeça efetivamente situações trágicas como aconteceram na Grécia ou, enfim, o caminhar de outros países para situações trágicas como aconteceram na Grécia, que poderá ser o caso português, evidentemente. Mas para já parece que o discurso, pelo menos do lado da Europa, Diogo, é de resistência àqueles que foram os novos cálculos do Fundo Monetário Internacional. Esperas que esteja já em novembro, que haja aqui algum piscar de olho ao crescimento? Não, a Europa só sabe reagir a situações de urgência. Exato. É o que vimos até agora. E, portanto, enquanto não houver mais números, nomeadamente vindos de Portugal, a mostrarem que o caminho está errado, ou pelo menos tem que ser dada alguma margem de manobra aos países. Tens países. que matar 2 ou 3 com a cura antes de haver algum. Sim, não, mas é mudança. exatamente isso. Ou seja, não podemos antecipar. A Europa nunca vai antecipar problemas, vai sempre reagir aos problemas. Portanto, no caso da Grécia, o método que foi aplicado e a impossibilidade de cumprir as metas que eram impostas pela Troika, só vieram agora mesmo ao cimo da mesa e, portanto, vai-se ter que dar mais 2 anos, basicamente, à Grécia para, eventualmente, recuperar um caminho de crescimento. E o mesmo vai acontecer com Portugal, mas só daqui a 6 meses ou só daqui a 1 ano, quando de facto virmos que os números para 2013 mostram que não há um impacto positivo suficiente em termos de crescimento, de um regresso a um otimismo a nível da Europa, que provavelmente não vai existir, aliás, durante o ano 2013, porque não prevejo que o ano 2013 seja um ano muito, muito positivo para a Europa, e que, portanto, mais medidas de austeridade, para além das que já foram tomadas nessa altura, nos últimos 3 anos, não só não é produtivo, como é contraprodutivo. E, portanto, vai ter que haver esse caminho de reflexão a nível da Europa, só se vai fazer, não desta vez, mas provavelmente daqui a 6 meses, daqui a 9 meses, numa próxima cimeira. Portanto, até lá, vamos ter que mostrar que fizemos o nosso trabalho, que o nosso trabalho não está a produzir os resultados esperados e que, portanto, temos que arranjar outras soluções, basicamente. Bem, antes de avançarmos para outro tema, deixem-me só dizer-vos que há quem, de facto, antecipe problemas. A Suíça já está a preparar o exército, já está a fazer exercícios militares para um cenário de colapso da zona euro e as eventuais consequências que esse colapso possa ter. Agora sim, olhamos para outro tema. Ben Bernanke saiu mais uma vez em defesa do plano de estímulos à economia lançado pelo Fed. O presidente da Reserva Federal norte-americana defende que o esforço exigido ajuda a fortalecer a economia nacional e também a internacional. Impulsionar o consumo e o crescimento dos Estados Unidos. Garantias dadas por Ben Bernanke em defesa do plano de estímulos à economia da Fed. Alvo de inúmeras críticas, o plano da Reserva Federal norte-americana voltou a ser defendido por Bernanke esta segunda-feira em Tóquio, no último dia da reunião do FMI. O plano, que enfrenta duras críticas pelo relaxamento da política monetária e injeção de liquidez na economia. As vozes críticas acusam o plano de criar volatilidade nos mercados emergentes ao valorizar as taxas de câmbio. Países como o Brasil estão assim mais sujeitos a fluxos especulativos e à valorização artificial da moeda. A par da Fed, também o Banco Central do Japão lançou um novo quantitative easing. Masaki Shirawaka, o presidente do Banco Central do Japão, falou em danos colaterais quando se referiu aos riscos da abundância de crédito das economias emergentes para o resto do mundo. Christine Lagarde alertou para os riscos destas políticas nas economias emergentes e indicou que o FMI pode relaxar a posição face ao controle monetário nas economias mais avançadas, tendo consciência do efeito que estas políticas podem ter na instabilidade dos países emergentes. Nuno, e toda esta liquidez que está a ser criada com estes programas de estímulos à economia do lado da Fed, esta liquidez está a ir para onde?
Essa liquidez está aí para os Estados Unidos, mas não só, não é? Neste caso, também a Europa é um bom receptor, ou seja, eu já tinha dito isto há algum tempo, ainda bem que existe um FED tão voluntarioso a imprimir ou a pôr as suas rotativas a criar dólares de forma tão intensa, não é? De certa forma, isso também tem aumentado os canais e os circuitos de liquidez entre os bancos centrais, até porque existem linhas de swap entre a Reserva Federal e os restantes bancos centrais, precisamente para precaver algum problema, algum risco sistémico com a liquidez suficiente para fazer face a esse tipo de risco. Agora, neste caso, onde quero chegar é este conflito que existe entre mercados emergentes, nomeadamente os brasileiros, a China, o Sr. Guido Manteiga e o Bernd Bernanke, que obviamente não estão muito alinhados. Isto porque há muita desta liquidez que foi criada nos Estados Unidos, muita dela eventualmente ficará nos Estados Unidos e virá para a Europa, obviamente, porque existem estes mecanismos e estas salvaguardas, linhas de swap entre bancos centrais, como eu referi, mas muito deste dinheiro, portanto, o smart money, procura yield e procura carry. E onde é que existe carry? O carry existe nas moedas emergentes, nomeadamente nas moedas como o real brasileiro. E, portanto, isto para economias emergentes é dinheiro, são fluxos com que estas economias têm que lidar de um momento para o outro, são fluxos normalmente voláteis e, portanto, conhecendo relativamente bem o pragmatismo e a ortodoxia monetária, nomeadamente do Brasil, eles não veem com muito bons olhos este tipo de fluxos de capitais voláteis. Aliás, porque se olharmos para o passado, nos últimos 40, 50 anos, o Brasil sofreu 3, 4 crises muito agudas pelo facto de, quando o dinheiro entrava e depois saía muito rapidamente, isso obviamente criava um desequilíbrio nas finanças e no desequilíbrio na economia brasileira. O que neste caso o Ministro das Finanças brasileiro quer dizer é que esta monetização ou excessiva monetização das economias envolvidas, mas neste caso o dedo claramente apontado aos Estados à Unidos. Reserva Federal, porque o BCE, enfim, esteriliza toda a liquidez criada, é que isto está a provocar um fluxo de capitais especulativos e voláteis para as moedas emergentes, nomeadamente para o Brasil, tendo um impacto positivo na subida do real face às outras taxas, às outras moedas, aos outros crosses, e portanto isso cria um problema adicional às economias emergentes que vivem muito também das exportações, não é? Portanto, torna o país menos competitivo, torna o país e torna a política monetária do país muito mais refém de fatores externos do que eles gostariam. E, portanto, a guerra tem, ao fim e ao cabo, a ver com isso. Mas o que é que podemos esperar em termos de resposta dos bancos centrais dos países emergentes? Vimos que no Brasil houve uma série de medidas que foram tomadas, sobretudo depois do primeiro quantitative easing, subiram uma série de impostos e de taxas ao investimento externo. Há anos que o Brasil tenta combater isto, ou seja, existe uma célebre taxa que se chama IOF, que taxa todo o dinheiro que não é para investimento direto na economia brasileira, e mesmo hoje em dia o dinheiro que entra na economia brasileira para investimento direto é taxado, portanto, investimento direto sobrepõe-se criação de emprego, não é? Portanto, obviamente tem uma taxa muito baixa, uma taxa mesmo quase despeciente. Mas todo o dinheiro que entra no Brasil, ou todo o capital especulativo, é taxado com uma taxa, passa o pleonasmo, relativamente elevada para, de facto, obstar a que estes fluxos de capital criem inflação e criem bolhas especulativas em algumas bolsas de ativos dentro do Brasil. E, portanto, é assim que o Brasil tem lidado com a situação e, eventualmente, é assim que outros mercados emergentes, se alinharem pelo mesmo discurso, o irão fazer. De qualquer das formas, eu compreendo e neste caso, quer dizer, nos últimos 10 anos os mercados emergentes tiveram um crescimento e duplicaram basicamente a sua riqueza face aos outros países. E, portanto, o impacto e o peso que eles têm nas economias mundiais é muito grande. E, portanto, mercados emergentes em economias desenvolvidas saudáveis também não têm grande futuro. Portanto, o Brasil também vive um momento de ouro, embora no último ano e meio, 2 anos, a economia não tenha crescido assim tanto, tal como a China, tal como a Índia, porque existem compradores para os seus produtos, não é? Portanto, em última análise, eu aceito os argumentos do Sr. Bernd Bernanke, ou seja, se os Estados Unidos não estiverem bem, também os mercados emergentes não vão estar, qualquer que eles sejam, e, portanto, é bom que os Estados Unidos estejam bem, e já agora também é bom que a Europa esteja bem, porque senão é uma questão de tempo, mas os mercados emergentes, Brasil, Índias, Rússias e Chinas, acabam também por sofrer as consequências. Diogo, e pensando aqui, vimos agora os impactos que estas injeções de liquidez têm em termos de cambial, mas e em termos de mercados de ações nos emergentes, o que é que se pode esperar?
O principal, quer dizer, o primeiro impacto em termos de ativos está essencialmente nos ativos de pouco risco, ou seja, na dívida da Reserva Federal Americana, aliás, na dívida do Estado americano e na dívida alemã. Em termos de mercados de ações, creio que ainda não se criou bolhas, no sentido em que a valorização dos ativos está mais ou menos em linha com as perspectivas de resultados das empresas. E, portanto, o que pode haver é, de facto, um problema de fluxos. Um dos grandes dramas que ocorreu na Europa, basicamente quando começou a crise das dívidas soberanas, foi uma grande parte dos investidores internacionais, nomeadamente americanos, retirarem de forma maciça ativos que tinham investidos na Europa, tanto do lado das ações como em termos de dívidas soberanas ou de dívidas de empresas. E, portanto, independentemente do valor intrínseco desses ativos, houve de facto uma desvalorização maciça, tanto das ações como das obrigações. Isto veio a recuperar a pouco e pouco, mas o que pode acontecer nos mercados emergentes é basicamente o mesmo, e é o que os Estados e os bancos centrais desses países receiam, é que haja de facto um fluxo inverso a partir do momento onde os problemas dos Estados Unidos e os problemas da Europa ficarem resolvidos, então os investidores venham a repatriar um bocadinho dos seus investimentos para essas zonas geográficas e, portanto, querem evitar esses movimentos especulativos fortes, porque, por enquanto, de facto, não há bolhas, mas há uma atração relativa desses países forte, se virmos em termos comparativos, nomeadamente em relação à Europa. Portanto, querem evitar esse tipo de desequilíbrios. E por enquanto não há bolhas, mas, Diogo, com este nível de liquidez a ser criado, teremos de falar inevitavelmente de uma bolha a surgir em algum tipo de ativo mais tarde ou mais cedo. O engraçado das bolhas é que tipicamente são difíceis de prever, digamos assim, não é? Não sabemos exatamente para onde é que elas vão, ou melhor, a posteriori é sempre fácil de perceber o que é que foi uma bolha. Eu acho, isto tudo parte da criação, do que é efetivamente a criação de liquidez ou não. É verdade que os balanços dos bancos centrais têm subido de forma significativa em todas as partes do globo, o BCE sendo o maior em termos de percentagem do PIB por esta altura, do respectivo PIB, por esta altura, e portanto isto obviamente é dinheiro que está a ser, ou são responsabilidades que estão a ser criadas, o crédito faz exatamente parte disso. Agora, o que é interessante é ver que as expectativas de inflação não estão propriamente descontroladas em lado nenhum do globo. Não estão na Europa e ainda estão menos nos Estados Unidos. São mais altas hoje do que nos primeiros níveis, quando foi feito o primeiro quantitative 1 e o 2, mas, de qualquer maneira, continuam ali em redor dos 2,5%, 3%, níveis perfeitamente aceitáveis e sem stress nenhum. Bolhas que possam surgir aqui. Os mercados emergentes também esta não é se calhar a altura em que eles mais se queixarão daquilo que o Fed está a fazer. Eu acho que há um ano eles queixavam-se bastante mais, numa altura em que estavam com as economias bastante mais aquecidas e, portanto, havia aqui um risco, efetivamente, deste excesso de liquidez lhes poder causar problemas. Dado que o Brasil estará a crescer 1,5%, 1,7%, entre 1,5% e 2% durante este ano. Não me parece que haja aqui, até se calhar é bem-vinda, algum auxílio de liquidez, mesmo na China e relativamente àquilo que a economia chinesa está a sofrer em termos de desaceleração económica. E, portanto, este dinheiro poderia estar eventualmente a ir, por exemplo, para o ouro, que é considerado tipicamente um bom ativo relativamente a quando os bancos centrais começam efetivamente a imprimir dinheiro de forma significativa, mas olhando para o ouro, ou até para outras commodities que tipicamente sofrem bastante com estas expectativas de inflação, também, quer dizer, subiram, mas não estão a níveis que sejam considerados... Não há ainda um comportamento muito irracional do mercado, não está a canalizar o investimento todo para um ativo sem... Sim, e aliás onde se vê a bolha é na dívida alemã. Sim, dívida alemã e dívida americana, quer dizer, estamos a falar, a dívida americana são cerca de 14 mil milhões de... aliás, 14 trilhões de dólares. Exatamente. Portanto, estamos a falar de um ativo que assim, sozinho, representa quase o mercado de ações europeu. E que está, de facto, em valores, em níveis de valorização nunca conhecidos. Portanto,
Podemos olhar para todos os sítios, mas se há um sítio ou dois para o qual podemos olhar, é de facto a dívida americana e a dívida dos Estados AAA, que ainda são AAA a nível da Europa. Basicamente, estamos a pôr dinheiro em ativos que têm um rendimento negativo. Se isso não é uma bolha, francamente não sei o que é uma bolha. O ouro é outro exemplo. Aliás, o ouro não é um ativo, é uma commodity, ou seja, é um bem que não produz nada. É como comprar um carro e não andar com ele, basicamente. O ouro é uma maneira de imprimir notas, deixando... É uma ligação quase emocional, mais do que propriamente uma perspectiva de crescimento, como temos Sim, numa empresa, não é? Não tem Dos crescimento. resultados, O ouro exato. é apenas é uma nota, basicamente. É uma transformação de uma nota num outro bem físico. Mas não cria riqueza, não dá rendimento, não dá dividendos, não dá nada. Portanto, essas alocação de ativos é que estão claramente erradas, tendo em conta o facto que amanhã, seja isso daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o estado do mundo não vai ser o mesmo do que hoje. Ou seja, vamos ter que ter crescimento, vamos ter que ter inflação, vamos ter que ter muitas coisas que vão fazer que esses ativos vão ter um valor claramente diminuído em relação ao que valem hoje. Portanto, as bolhas estão aí, são bolhas talvez que venham-se a esvaziar lentamente, no caso de um esvaziamento através de inflação, nomeadamente, ou através de um rendimento extremamente fraco, mas são bolhas, pronto. Podem elas explodirem ou esvaziar lentamente, basicamente. E daqui a uma semana aqui estaremos para ver como está o estado do mundo e dos mercados no próximo Bull and Bear. Até lá, boa semana. Boa semana.